Fala, investidor! Bem-vindo à nossa primeira live. Meu nome é Elaine Farias, sou engenheira civil, avaliadora de imóveis, perita avaliadora de imóveis, pós-graduanda em incorporação imobiliária. Estou muito feliz de começar essa live hoje para vocês, falando do que eu gosto muito, que é a parte de incorporação imobiliária, mas agora, hoje, eu vou falar especificamente para aqueles meus amigos que eu tanto amo, que são investidores e construtores também, ou que são somente investidores. Hoje eu quero falar sobre a questão da Caixa Econômica, da avaliação da engenharia. Bem, antes eu vou só falar mais um pouquinho de mim. Eu tenho 14 anos nesse ramo imobiliário, com experiência em parte de documentação, legalização, viabilidade técnica. Sou corretora de imóveis, faço parte de um grande grupo que faz mais de 25 bilhões em VGV. E aí, isso daí me dá um pouquinho de conhecimento para te dizer sobre essa parte aí da Caixa Econômica, né, que todo mundo me fala, me pede ajuda, e hoje eu vim falar para você sobre isso. O engenheiro da Caixa chegou, e agora? Será que vai negar ou será que não vai negar? Ou então, o engenheiro da Caixa negou, o engenheiro, a engenharia, não o engenheiro, né, mas a engenharia da Caixa negou a minha casa, e agora, Elaine? E agora, José? Tem o que fazer? Será que tem? Então, vamos comigo para ver se a gente consegue descobrir essa questão aí. Anotei algumas coisinhas aqui. Então, e agora, né? O que eu faço? O que você consegue fazer para mim? Bem, eu, Elaine Farias, eu ajudo os investidores a terem maiores, né, rentabilidades. E rentabilidades sólidas, né? Não tão... tudo que a gente fala de rentabilidade é um pouquinho complicado, mas quanto mais você conhece sobre o processo, você consegue maiores rentabilidades. E hoje já temos vários casos de investidores que estão muito bem com a questão dos nossos processos, da nossa consultoria, das nossas orientações. E assim, hoje eu estou falando para as pessoas que eu falei assim, há alguns anos, vêm me pedindo para poder começar a ajudar os construtores e investidores no sistema, no programa do Minha Casa Minha Vida. E eu decidi começar, essa é a nossa primeira live, eu decidi começar hoje falando para o pessoal. Por que que os engenheiros negam? Qual é o problema? O que acontece com isso? E aí eu decidi falar. Estou aqui. E vamos lá, vamos começar, né? Então, anotei aqui algumas sequências e a gente vai conversando e assim a vida vai seguindo, né? Porque sou assim, Elaine Farias é assim. E aí eu anotei aqui o seguinte, tem muito construtor, e aí a gente vai batendo um papo aqui, tem muito construtor que chega para mim no momento da engenharia, né, do banco que eu faço parte, e no momento da engenharia, o construtor fala comigo, cara, você acha que minha casa vai ser avaliada? Ou então me ligam depois e falam assim, Elaine, a minha casa foi reprovada, o fulano de tal reprovou, a engenharia da Caixa reprovou, o que eu faço desesperadamente? Bem, você deve ter escutado quem já é construtor, né? Eu tô falando para as pessoas que já estão nesse ramo aí, ou então quem quer entrar e tem meio medinho, mas vamos tentar tirar esse medo aí de vocês. Eu já falei que eu sou engenheira civil, eu presto serviço para o banco público, para alguns bancos e faço também avaliações particulares para clínicas, médicos, hospitais, enfim, mais na parte da área comercial, tá? A parte que a gente trabalha aqui na empresa mais na área comercial e no credenciamento que a gente tem junto ao banco é na área residencial e comercial também. No dia de hoje é dia 8/10 de 2024, nós fizemos, eu, Elaine Farias, fiz 2.188 vistorias. Olha que doideira, hein? Muita coisa, né? Dentre essas vistorias, eu faço muita avaliação, nós na empresa, não sou eu só na minha empresa, mas enfim, nós na empresa fazemos vistorias de residencial de todas as fases, tá? Tanto do Minha Casa Minha Vida, fase 1, fase 2, fase 3, do SBPE, alto padrão, luxo,
B438, que a gente chama, que é uma aquisição de lote de construção, aquisição só da construção, então a gente entende um pouquinho. E aí eu decidi abrir para vocês e vamos falar, e Farias responde, fazer tudo junto nessa live, junto e misturado. E aí meus amigos construtores falam comigo, e os investidores muito mais, que quando uma casa da Caixa fica presa, né, fica negada, eles ficam 6 meses para vender. Gente, eu não acredito. E aí, quando o parecer técnico da Caixa é negativo, você para imaginar, assim, o que acontece com o teu dinheiro? Perde tempo. E na construção civil, tempo é dinheiro, né? Eu ia falar em inglês, mas eu até esqueci. Sei que lá, money. Time is money. Na construção civil é assim, gente, não adianta. Tempo é dinheiro. E aí você acaba levando um prejuízo financeiro mesmo. Não tem jeito. É prejuízo financeiro. Você deixar um capital imobilizado por 6 meses porque você negou uma engenharia. E aí, assim, você sabe que o tempo na engenharia civil, ele vai contra a gente, né? Porque tem intempéries, tem erro, tem um monte de coisa que acontece aí no meio do caminho, e que se a gente tiver um erro técnico, já era. O que é esse erro técnico? Lá na viabilidade técnica, e às vezes você nem sabe o que é isso, né? Você que é investidor, você que é construtor, você nem sabe o que é viabilidade técnica. Então vamos lá. Viabilidade técnica é quando você faz toda a questão do levantamento técnico lá, antes de você comprar o terreno. Não faz isso não, né? Faz isso não? Toma cuidado então, porque eu vou te falar. Isso daí é um problema sério, quando você não faz viabilidade técnica e só vai na conta do corretor. O corretor falou para você que é bom, tu vai lá e compra, bota lá, porque tem 100 casas construindo do mesmo jeito, você vai lá e bota mais uma sem fazer nenhum tipo de estudo. Isso aí é complicado, né? Mas vamos prosseguir, vamos prosseguindo, né? Porque toda vez que você tem um erro numa viabilidade técnica, você tem um prejuízo financeiro. Cara, é prejuízo, não é investimento. Depois eu vou te provar porque não é investimento. E aí, assim, o grande problema que eu consigo ver é quando um investidor ele tem um parecer técnico da Caixa Econômica, da engenharia da Caixa, né? E aí ele fica na mão do engenheiro, assim, vai aprovar, não vai aprovar, vai aprovar e não vai aprovar, e o cara fica com medo, e aí o negócio fica preso, e aí o VGV diminui, se for, né, dependendo da situação, ele não vai ter aquele valor que ele indicou naquele momento, que ele pensou, né, naquele momento, e aí, meu amigo, é prejuízo financeiro, sim, é prejuízo financeiro. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? Tô falando aí porque conhecimento de causa. Então, não tô falando de quem nunca passou por isso não, porque eu já passei. Então, deixa eu olhar aqui meu cronograma para eu não me perder. E aí, vamos lá. Enfim, gera um prejuízo financeiro. Tempo é dinheiro, time is money. E aí acaba que a tua obra fica parada por muito tempo. Só que muita gente acha que só acontece com o Joãozinho da esquina, mas não acontece não. Pode acontecer com você, investidor também, construtor, que não segue as dicasinhas da Titia Farias aqui. E aí, todas as vezes que acontece isso, teu VGV, pode ir pro saco, pode diminuir muito, vai diminuir o teu VGV sim. E com uma análise técnica prévia lá atrás, tu consegue até multiplicar o teu VGV. Mas isso aí a gente vai falando, né? Mas quem é você, Elaine, para estar falando essas coisas, né? Eu já trabalho nesse ramo há muitos anos, né? Eu comecei muito novinha lá, com 9 anos de idade, mexendo com material de construção e tal, e hoje eu tenho 40, então assim, né, façam as contas aí quantos anos eu estou no mercado aí, bastante tempo, né, no mercado, tratando dessas estratégias. É claro que, né, eu tenho pelo menos 14 anos tratando dessa parte aí de legalização documental, essas coisas todas em prefeitura, depois eu virei engenheira. E aí comecei a trabalhar com a questão dos construtores diretamente com construtores e investidores. E todas as vezes eles falavam para mim, Elaine, estou perdendo dinheiro com isso. Uns muito bravos, outros não, mas
Agora eu tô aqui para ajudar vocês, minha gente. Me pediram demais e agora estou aqui e vamos ajudar quem precisa, quem puder, quem quiser. Estarei aqui para poder ajudar esses construtores, esses investidores que não têm ideia, que estão perdendo dinheiro. Você nem sabia, mas teu dinheiro está indo pelo ralo. E aí, para deixar esse negócio aí de vez melhor, na verdade, menos pior, minimizar essas perdas que vocês estão tendo, eu criei aqui, anotei aqui 3 estratégias básicas, estratégias, corta essa parada aí, divide, vamos lá, rebobinando a fita, tô velha, né? Mas vamos lá, 3 estratégias básicas aqui que você tem que fazer. Primeira delas é o planejamento técnico correto. Gente, não adianta, tudo começa no planejamento técnico, na viabilidade técnica, na compra do terreno. Antes de comprar o terreno, você já tem que fazer um estudo. O nome desse estudo, ele é até um pouquinho difícil de falar, mas é due diligence. A gente faz o estudo prévio para poder saber se aquilo ali realmente vai ser bacana. Ah, Elaine, mas eu estou construindo só 4 casas, não preciso fazer isso. Precisa sim, porque eu vejo muita gente construindo 4, 5 ou 6, que foi o meu caso, e a gente joga água pelo ralo, porque o orçamento, ele é feito lá no começo, é no estudo técnico, é na análise prévia. Então, assim, tem que ter uma análise documental minuciosa, gente. Não tem jeito, isso daí é o básico para fazer. O problema é que esse básico a gente acha que é bobeira quando a gente está começando o investimento. Porque você paga pro cara, o cara vai lá e faz, o arquiteto manda no teu negócio, o construtor também, quando você não é construtor e é só investidor, no caso, né? Você é um investidor, é um incorporador, né? Depois eu vou te mostrar o que é a diferença de incorporação para quem não faz incorporação. Mas eu singelamente acredito que somos incorporadores, quem está fazendo casinha, 2, 3, 4, todo mundo é incorporador. Inclusive agora a lei, ela permite que você faça incorporação de uma casa só. Isso aí você não sabia, mas vamos lá, voltando aqui. Planejamento estratégico. Segundo, atenção com os prazos, cronograma, cuidado. Isso daí é feito lá atrás, não é feito durante a obra, gente. Não tem como fazer durante a obra. O que você vai fazer então, Elaine? O que eu vou fazer, Elaine? Procure um engenheiro, um arquiteto que saiba disso, né? Que saiba dessa situação. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Corta essa parte aí também. Ou não. Ai, gente, beber mais água, calma aí. E aí eu tô falando da questão do prazo de cronograma. Gente, olha só, cuidado com intempéries. E o que é intempéries? Chuva, desastre, ventania, tempo quente, tempo frio. Cuidado com isso. Tem gente que não faz esse cálculo. Por exemplo, vamos lá, uma coisa que acontece muito nas obras. Elaine, estou fazendo uma fundação e essa fundação precisa de tanto tempo para curar. Ah, tu não sabia não que a fundação cura? Ah, minha filha, ela tem que curar. Tem que ter o prazo da cura do concreto lá. Muita gente não faz o cronograma utilizando os tempos de cura de fundação. O pessoal só faz tempo de cura de laje, mas esquece que o que segura a laje é a fundação, meu amigo. Tem que ter uma boa fundação, mas não faz isso. E aí perde o prazo. Por exemplo, a laje tem que ficar lá 28 dias. Todo mundo olha a laje. Só que a fundação, qual é o tempo? Então, meu amigo, contrate um engenheiro especializado nessa parte. Faça os projetos, que esses projetos, quando você faz projeto de estrutura, você sabe o que você vai gastar. Não fique na mão só de construtores. Você precisa ter um bom construtor, claro, óbvio. Tem que ter um bom construtor. E provavelmente você até é seu construtor mesmo, mas faça um projeto estrutural. Elaine, para casinha. Sim, meu querido, faça, porque isso vai fazer a diferença no teu orçamento e no teu cronograma, tá bom? Você vai ver só, para comprar ferragem, para você saber qual é o melhor método estrutural que você vai utilizar, qual a fundação que você vai fazer, enfim. O terceiro é a documentação completa. Ela tem que estar
maravilhosa, impecável. Aí eu tô falando sobre o engenheiro da caixa e tô te dando 3 dicas. Aí tu não vai dar um likezinho pra mim? Claro que vai, né? Quando o engenheiro da caixa ele chega pra dar uma olhada, questão da documentação, gente. Por que eu falo da questão da documentação? Ela tem que estar completa e impecável, porque quando você vai fazer aquisição de lote de construção ou mandar também aquelas construções, aquela construção, aquela documentação das casinhas que eu falei lá no começo, das 4 casinhas, 5 casinhas, ou apenas uma casa, se a documentação estiver errada, faltar um item da documentação, a gente não consegue fazer a tua engenharia. O que acontece? É legal, é um requisito legal ter toda a questão da documentação para não ocorrer nenhum tipo de problemas depois por conta dessa solicitação da documentação. A documentação ela precisa ser entregue ao banco completinha, tem um checklist bacaninha para você não ter problema com engenharia. É uma das coisas que mais dá problema na engenharia, são as documentações. Eu falo de alguns casos que vêm para mim, que já vem lá na documentação, fala, gente, como pode? Se eu olhasse essa documentação antes, não seria aprovado. E está lá aprovado na prefeitura. Então, cuidado com aquelas pessoas que só aprovam projetos na prefeitura. Porque essa pessoa está fazendo o projeto para aprovar a prefeitura, porém, não está seguindo os padrões, que são os padrões da Caixa Econômica. Gente, a Caixa Econômica, ela segue padrão NBR. Então, do plano diretor do teu município, mas também tem o Código Civil que os engenheiros seguem, né? Os arquitetos que são cadastrados no banco seguem também. Então, não adianta você chegar com uma planta para mim que pela prefeitura passou, mas no Código Civil ela teria um problema sério. Por exemplo, a ventilação é um problema que nega muitas garantias. As pessoas chegam para a gente com plantas que foram aprovadas pela prefeitura, porém ela está infringindo o Código da Vizinhança, que é o artigo 1301 do Código Civil, Lei de Vizinhança, se não me engano, artigo 1301 do Código Civil. Poucas pessoas se atentam nisso. Arquitetos, engenheiros que fazem esse tipo de trabalho de legalização nos órgãos, nas entidades públicas, né, prefeitura e outros que também têm problema com alvará de meio ambiente, alguma coisa assim, não estão se atentando com essa questão de ventilação, lei de vizinhança. Isso nega demais, vocês não têm ideia. E às vezes não, na maioria das vezes, dá para resolver isso lá atrás, salvo quando tem algum problema de locação de obra. Meu pai, meu amigo, minha amiga, meu amigo investidor, o bicho pega, porque às vezes você dá o projeto na mão de uma pessoa, de um construtor, esse construtor vai executar, você não tem ideia do que ele está fazendo e ele executa de forma equivocada. E aí, meu amigo, não tem o que fazer, tem que quebrar e fazer de novo. Inclusive, tem até uma história que eu vou contar para você ainda hoje. Daqui a pouquinho vou te contar uma história que aconteceu bem interessante, inclusive de um amigo meu. E a questão da documentação é essa daí. Só que eu pego sempre nisso, falo, cara, você tinha que ter muito medo, muita preocupação de acontecer uma situação dessa. Porque aconteceu um problema, deu um BO lá, tua casa ficou negada, né? Então a casa negada, com a garantia negada, é dinheiro perdido, é dinheiro gasto, não é investido. Dinheiro investido é outra coisa. Aí, imagina você com uma sucessão de revisões ruins, negativas, né? Foi lá uma vez a engenharia negou, foi outro negou, isso vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, você fala assim, não, agora eu vou deixar porque vai vir um próximo engenheiro e vai aprovar. Bem, mas os engenheiros, eles conversam entre eles, sabiam disso? Que assim como você tem um grupinho de WhatsApp, nós engenheiros também temos o nosso grupinho do WhatsApp e nós vamos falando para cada um. E aí, meus queridos, eu tenho uma pessoa, um grande amigo meu, fez 12 casas. Dessas 12 casas, um engenheiro viu um problema. E aí ele botou lá no grupo dos engenheiros, olha, gente, a casa tal, eu achei esse problema, vocês acharam?
E aí todos os outros foram olhando os problemas que eles acharam. E por mais que vocês achem que aconteça, não acontece do engenheiro ficar perseguindo o cliente, não. O engenheiro não persegue, ele faz, ou eu falo do engenheiro porque eu sou engenheira, mas tem o arquiteto, né? O avaliador, vamos falar avaliador que é melhor. Ele não está perseguindo você, construtor, você, investidor. Ele não persegue, é porque está fazendo errado. Se está fazendo errado, gente, tem que fazer o certo. Uai, somos avaliadores. Quando a gente assina lá, quem assina é a minha empresa, sou eu, minha assinatura está lá. Isso daí vai para a vida. Acontecer um problema, alguma coisa, quem vai responder sou eu. Então vocês têm que entender que a responsabilidade de vocês fica lá 5 anos, o investidor, mas nós, engenheiros, é para a vida. Nós, arquitetos, engenheiros, eu me boto no lugar dos arquitetos, apesar de eu não ser arquiteta, mas eu estou como avaliadora e é isso. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. O prejuízo é parar a tua obra. Vai parar a tua obra quando você está fazendo aquisição de lote de construção, ou tua casa que já está pronta vai ser negada novamente. E a sucessão de erros, gente, olha, sinceramente é complicado. Aí esse menino, que eu estava falando lá, construiu 12 casas. Um engenheiro viu um problema. Todos os outros que foram, eles foram olhar aquele problema que o engenheiro viu e acharam outros problemas. O que aconteceu? As 12 casas foram, 11 casas foram negadas. E aí, esse investidor ligou para mim e falou: Elaine, minhas casas todas foram negadas, o que eu faço? O que aconteceu? Eu não sei porque os engenheiros não podem me falar. O que acontece, gente? Outra coisa também muito importante. O engenheiro, ele tem um contrato com o banco de confidencialidade e neutralidade. Então, ele não pode falar o que é. Ele pode só falar que está fora da norma. Se está fora da norma, você contrata um engenheiro que vai falar para você qual é a norma a ser seguida ali, como resolver. Então, a maioria dos investidores querem que os engenheiros que falaram que está fora da norma, que eles consertem. Não é assim que funciona. E aí, o que acontece é que eu não fazia parte desse grupo, então eu consegui conversar com esse meu amigo e falar para ele: cara, dá uma olhada com o teu engenheiro no projeto. E lá no projeto, quando ele me mandou o projeto e as fotos que os engenheiros falaram, ele me mandou, eu falei: cara, tá errado, isso aqui tá errado, está aqui no projeto dizendo que tá errado. Olha aqui, a norma diz isso, isso e isso. E o teu projeto, eu vou falar assim porque os construtores se conhecem aqui no Rio de Janeiro, então para um não identificar o outro. A norma diz isso e o teu próprio projeto aprovado na prefeitura está dizendo que você errou. O teu construtor nem tem tanto problema, porque na época ele falou que era o construtor, mas não era o projeto. Isso daí é lá na viabilidade, entendeu? Então, tomem cuidado com isso. Isso acontece. Você acha que acontece só com o Joãozinho da esquina? Não, pode acontecer com você também. Não tem jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação para não cair nesses problemas, né? Que são problemas que você acha que são problemas bobos, mas podem te dar um prejuízo financeiro gigantesco. É uma coisa assim que vai atrapalhar teu prazo, vai atrapalhar teu VGV, vai atrapalhar teu RI, vai atrapalhar seu ROI, vai atrapalhar tudo que você quiser aí na questão da tua incorporação de retorno de investimento, do teu... O que você achar aí que vai atrapalhar sim. Então, assim, são problemas que acontecem com qualquer um, são problemas que correm atrás de você. Se você der mole desse jeito, ele vai correr atrás de você, ele vai te pegar, gente, não tem jeito. Então, a gente precisa correr contra o tempo e fazer essa viabilidade aí, ficar à frente do seu tempo. Você não pode ser mais um construtor que faz de qualquer jeito. Você tem que ser o construtor que pensa. E para pensar, você tem quem possa pensar por você também. Mas vamos lá recapitular o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que é possível você não ter tanto problema aí com os seus projetos, né? Você pode fazer essa viabilidade técnica antes e aí você não precisa ficar 6 meses aguardando o engenheiro para poder ou o engenheiro ou arquiteto, né? Para poder passar para outro, né? Quando tua casa for negada.
Também aprendemos que os prazos são vistos lá atrás, a parte do orçamento também. Aprendemos 3 estratégias para poder você fazer uma boa... dar andamento no teu processo bacana, que não tenha problema com a engenharia, que é a parte do planejamento técnico correto, que é a viabilidade técnica, a atenção aos prazos e cronogramas, aquelas contas que a gente faz lá atrás no começo, e a documentação tem que estar ok, né? Que são os maiores problemas que a gente consegue entender na engenharia. E aí, eu te digo que com essa minha experiência aí de 14 anos no mercado de imobiliário, a gente acaba ajudando muitos investidores, muitos construtores conseguirem investir de forma lucrativa, de forma correta e de forma honesta, principalmente, né? Fazer um negócio que possa te priorizar os seus lucros de verdade, né? Uma coisa que seja bacana para quem está fazendo e para quem está trabalhando, que seja justo, né? Então, agora eu quero ajudar você. Elaine, como é que eu consigo entender essa parte aí? Por que foi negada a minha engenharia? O próprio engenheiro da Caixa, ele não pode te falar porque ele tem uma confidencialidade, ele é neutro, conforme eu falei antes. Mas a nossa empresa ela é especializada nisso, então nós conseguimos te ajudar de forma tranquila nessa questão, te orientando desde lá da viabilidade até a aquisição de toda a tua estrutura, né, digamos assim, da questão de construção. Então, a gente consegue te orientar desde a viabilidade técnica da compra do lote até a entrega das chaves e aí minimizar esse problema aí de negativa de garantia. Então, quero te ajudar. Como eu posso te ajudar nessa situação? E aí eu decidi pegar essa minha experiência de alguns anos no mercado imobiliário e te ajudar a entender como pode fazer de forma organizada, padronizada, bacana esses procedimentos aí, mesmo você que esteja começando com uma casinha do programa Minha Casa Minha Vida, ou partes, cotas ou até aquisição de lote de construção, a gente consegue te ajudar, eu consigo te ajudar. E aí, investidor, vamos crescer? Vou te dar só um recadinho para finalizar essa live nossa. Eu até anotei aqui porque eu sou uma pessoa chique. E aí eu tenho o meu jargão. Agora vamos lá que eu vou me ajeitar aqui para poder falar para você. Olha só, antes você aprendia com seus erros. Hoje você aprende com Elaine Farias. Que bacana, né, gente? Até a próxima. Fiquem na paz e até mais. Beijos.